Maravilha, então o pessoal está escutando. Queria desejar uma boa noite a todo mundo que veio participar. Esse vai ser o nosso segundo curso, né? Para quem não me conhece, meu nome é professor Diego Nunes, sou professor de Teoria e História do Direito na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Pois bem, a nossa ideia, né, nesse ciclo de cursos durante a quarentena é justamente dar uma movimentada, poder conversar com o pessoal, poder sentir um pouco como as coisas andam nesses tempos estranhos. Né? Fizemos um primeiro curso sobre História do Direito, lendo algumas obras do professor Paulo Grossi. Agora a gente vai estar trabalhando com o professor Espanha, mas no âmbito da teoria do direito, em que pese também o professor Espanha ser famoso pela história do direito. Basicamente, as discussões que nós vamos fazer estarão nesse livro aqui. Então, isso é interessante colocar aqui para vocês. Ele está lá num dos posts que fazem propaganda do evento, né? Pluralismo Jurídico e Direito Democrático. Né? Tem também um outro livro que chama O Direito Democrático na Era Pós-Estatal, que é um livro que é disponível só no Kindle, então talvez não tão acessível, né? Ou talvez mais acessível, porque esse daqui precisaria pedir pelo correio para chegar, mas ao que me consta tem edições deles aí pelo Scribd e outros sites que aos quais vocês podem ter acesso. Eventualmente alguém compartilha com vocês o link via Facebook ou via Instagram para quem ainda não teve acesso às obras. Eu também indiquei alguns artigos que o professor Espanha trabalha a questão e que talvez possam ajudar um pouquinho para quem não tiver acesso, né? Daí os links também estão lá em um dos posts de chamamento ao evento. Para apresentar um pouquinho as regras, para quem não participou do primeiro curso, né? Basicamente a gente vai fazer um conjunto de lives que depois vão ficar registradas em YouTube, podcast no Spotify, de modo que vocês podem ter uma possibilidade de acesso, né? Posterior. Então, diferente do outro curso, ainda que seja preferível ter vocês aqui ao vivo para que a gente possa interagir, para que eventualmente vocês possam mandar dúvidas, perguntas, vai se poder assistir de modo gravado, né? Eles ficam lá disponíveis. E para quem tiver interesse, né, em certificação, basta assistir a maioria dos encontros, dessa vez são 3, então assistir a 2 dos 3 encontros, como eu falei, não precisa ser ao vivo, e depois, ao final, apresentar um pequeno trabalho. O que é esse pequeno trabalho? Esse pequeno trabalho vai ser um estudo de caso, que eu vou deixar para ir explicando mais para frente, no final desse encontro, no final dos próximos encontros, porque explicando um pouco as ideias que a gente vai estar trabalhando aqui nos textos, fica um pouco mais simples a gente conseguir explicar o objetivo do trabalho. Basicamente, o objetivo desse trabalho vai ser verificar algumas situações do mundo cotidiano as quais possam se aplicar à teoria do professor Espanha, ou seja, tentar observar alguns campos de atuação do direito onde normalmente ele não está vinculado ao Estado e tentar perceber as manifestações de juridicidade dessas fontes. Então é um pouco essa a ideia de fundo que a gente vai estar trabalhando aqui. O curso é dividido em 3 encontros, então nós vamos ter esse primeiro encontro de hoje, onde nós vamos traçar algumas ideias básicas, e por isso eu coloquei 4 temas chaves: estatalismo, pluralismo, democracia e teoria das fontes do direito, onde basicamente a gente vai tentar entender um pouquinho como que esse conjunto de ideias trabalham juntas, em que sentido às vezes elas não trabalham juntas, as limitações disso, é um pouco essa a ideia que a gente vai estar tentando trazer para cá. Tá? Num segundo encontro, na segunda-feira que vem, a gente vai estar discutindo alguns aspectos de teoria de base acerca do tema, então tentar discutir um pouquinho como que vai rolar as questões da muito bem. Como vão estar rolando um pouquinho as questões das teorias, então a gente vai estar falando basicamente de 3 autores, a gente vai estar falando de Hart, de Luhmann e de Habermas, alguns autores bem conhecidos da filosofia, da sociologia, mas também alguns, talvez provavelmente o Hart não tão conhecido no campo do direito. A gente vai poder discutir um pouquinho esse conjunto de ideias no segundo encontro. E no terceiro encontro, né, a gente vai estar trabalhando especificamente com como que essas ideias se encaixam num contexto de
Constituição e como que nós podemos fazer para interpretar, né, essas normas plurais nesse contexto contemporâneo e alguns desafios últimos que vão aparecendo também. Então, o objetivo é tentar conjugar um pouquinho essas ideias. Estão dando um oi para o pessoal do Facebook, tinha dado um probleminha aqui, por isso que eu acabei dando uma gaguejada. Então, o pessoal do Facebook já está junto conosco. A gente está começando nosso primeiro encontro acerca da obra do professor Espanha, então trabalhando pluralismo jurídico e direito democrático, presente também em alguns outros locais e dispersos esses textos, como a gente já apresentou nos posts anteriores. Então, basicamente, para quem chegou depois, quem está entrando agora, estava explicando um pouquinho a estrutura do curso, dividido em 3 encontros, 3 lives nas próximas segundas-feiras às 6 da tarde, divididos em 3 temas, em que a gente vai estar abordando alguns aspectos dessa teoria. E, para quem tiver interesse, inclusive, vai ter a possibilidade de certificação. Então, quem tiver esse interesse, dá uma olhadinha lá no post também. A UFSC vai dar certificados como curso de extensão, tá? Então, isso também já está sendo providenciado. Para quem fez o primeiro curso e tem curiosidade, os certificados devem provavelmente ficar prontos nessa semana ou semana que vem. Eu estou só aguardando a liberação por parte da coordenação de extensão lá da UFSC. Então, eles emitem os certificados e daí vocês depois podem resgatá-los só acessando com o CPF de vocês no site da UFSC. Mas aí depois eu mando tudo certinho, os detalhes, para que vocês possam ficar tranquilos nesse sentido. Pois bem, então acho que a gente a essa altura já pode começar a discutir um pouquinho os temas para que a gente consiga aí uma discussão, espero, bastante interessante para todo mundo. Muito bem, qual é o ponto de partida dessa obra, né? O ponto de partida dessa obra foi uma necessidade advinda para o professor Espanha. Para quem eventualmente não conhece, o professor Espanha foi um dos principais, se não o principal, historiador do direito em língua portuguesa, falecido no ano passado. Tá? No final da sua carreira, depois de ter trabalhado basicamente a vida toda com história do direito, ele foi chamado pela faculdade, a título provisório, a lecionar os cursos de introdução ao direito. E a partir disso ele produziu uma série de obras, né? A primeira delas, o Caleidoscópio do Direito, que é praticamente uma bíblia sobre pluralismo jurídico com mais de 800 páginas, e depois disso ele acabou filtrando com a análise e o trabalho com os alunos nessa obra mais curta aqui, que eu já citei algumas vezes, o Pluralismo Jurídico e Direito Democrático. E o que ele buscava fazer ali? Ele buscava justamente sair do senso comum das introduções gerais ao direito ou da teoria do direito clássica, que trabalhava o direito única e exclusivamente pela via do Estado. Como assim? Em tentar dizer que as normas são aquelas emanadas pelo Estado, que nós conhecemos por leis, e que somente elas são passíveis de serem jurídicas, porque somente elas são emanadas por uma dita autoridade competente, só o Estado teria competência para fazer isso, e a partir disso nós teríamos uma teoria das normas e uma teoria do ordenamento jurídico, desse conjunto de normas, e por aí vai. Então, para quem eventualmente já fez o curso de teoria do direito, para quem não é calouro, já conhece bem essas ideias, boa parte delas materializadas na obra de um autor muito importante chamado Hans Kelsen. Provavelmente, se não, o autor mais importante do direito ao longo do século XX. Basicamente é dele a famosa teoria pura do direito, a teoria do Estado, onde vai se traçar boa parte desses conceitos, e esses conceitos depois vão ficar popularizados pelas vozes de muitos outros autores. Talvez um bastante famoso é Norberto Bobbio, que lança, né, também a sua teoria da norma e teoria do ordenamento jurídico, com basicamente alguns poucos acréscimos daquilo que já era a teoria kelseniana. Pois bem, basicamente o que o professor Espanha busca fazer aqui é mostrar o seguinte: se nós observarmos, né, de modo mais acurado o que acontece no mundo real, na vida real, nós vamos perceber que o direito não corresponde a essa teoria. Não que essa teoria não sirva para explicar algumas coisas, talvez muitas coisas, mas especialmente com as mudanças que nós temos observado nos últimos 20, 30 anos, cada vez mais algumas dessas ideias podem ser obsoletas, podem não corresponder àquilo que nós vemos na realidade. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente começar aquecendo aqui um pouco as nossas ideias. Imagino que muitos de vocês tenham visto, ou se não, recomendo, e com certeza já devem ter ouvido falar, em um filme e em um documentário que tratam da crise de 2008, que começa nos Estados Unidos e que se espalha rapidamente para o mundo todo. O filme é A Grande Aposta e o documentário é o Inside Job, né?
trabalho oculto, trabalho sujo, a depender da tradução, né? Trabalho interno, né? Então, a tradução literal. Eles tratam da crise de 2008, que todo mundo já deve ter ouvido falar. O que foi a crise de 2008? Basicamente, uma crise dos títulos, tá? Imobiliários. O que acontecia? Os bancos davam empréstimos cada vez com menos lastro, ou seja, no final das contas, créditos sobre créditos que escondiam, tá, o fato de que muitas das vezes os devedores que compravam uma casa, né, e botavam essa casa em hipoteca não teriam condições de pagá-la, faziam-se subtítulos os quais eram derivados desse, e essa reação em cadeia, né, entrou em colapso quando muita gente começou a entregar essas casas. Porque o que aconteceu? O banco ficou cheio de casas e nenhum dinheiro. Logo, isso não servia e vários bancos, né, o caso mais famoso, o JP Morgan, né, faliu. E nesse cenário, né, o filme trata isso de maneira bastante cômica, o documentário de modo bastante concreto. O que nós percebemos ali, como que isso é possível? Como que várias empresas ao longo do mundo, várias pessoas, investidores particulares e mesmo vários estados compraram esses títulos? Tá? Como isso foi possível? Isso foi possível porque esses títulos eram classificados como bons. Tá? Existem agências credenciadas para fazer esses valoramentos, essas valorações, perdão. E onde que nós vemos isso? Né? Nós vemos isso, por exemplo, nas 3 principais agências, Standard Poor's, Moody's e Fitch. Essas 3 agências, né, que são localizadas nos Estados Unidos, fazem a classificação dos créditos, o crédito A mais positivo, até BB, B menos, C menos e por aí vai. Que eventualmente quando essa classificação sobe ou desce para um país, por exemplo, isso significa que o país é melhor ou pior para investir. Então, muitos dos discursos desse atual governo, no campo da economia, por exemplo, giram em torno disso, que nós precisamos fazer medidas para que nós melhoremos a classificação dos créditos. E boa parte disso significa, por exemplo, ter liquidez. E para um Estado, por vezes, ter liquidez significa eliminar patrimônio, por exemplo, privatizações. Então, é um pouco isso que ocorre. Mas a pergunta é a seguinte: como que essas 3 agências podem determinar o modo, ou quase todo o modo, pelos quais nós investimos? Pelos quais não somente eu e você, se quisermos investir, mas grandes empresas queiram investir, ou mesmo governos, estados soberanos possam investir. Tá? No caso brasileiro, isso é bastante interessante. Tem uma portaria do Banco Central que coloca essas 3 agências como as agências responsáveis pela avaliação dos créditos do Brasil e os créditos pelos quais o Brasil se comprometerá a comprar ou não, ou seja, toda a avaliação é feita com base nisso. A pergunta que fica e a inquietação que se coloca é a seguinte: ou seja, essas normas, essas normas de classificação de rating valem no Brasil apenas porque o Banco Central emitiu uma portaria, ou o Banco Central apenas se vale de uma normativa que já tem eficácia jurídica de um plano maior do que ele? Me parece que a resposta aqui é clara. Não é o fato do Banco Central ter emitido uma portaria que faz com que essas agências ganhem um significado especial. Simplesmente o Banco Central aceita um conjunto de práticas internacionais com relação à classificação dos créditos e que se cristaliza nessas 3 agências privadas, são corporações, são empresas também, e que constituem o seu crédito. Então perceba, a partir de observações como essa, é que nós percebemos como que as coisas funcionam. Então é um pouco esse sentido, mas nós temos várias outras normas. Se nós pensarmos, por exemplo, no direito desportivo, o fato de que quando ocorre uma agressão, uma falta dentro de campo, em um esporte coletivo qualquer, como futebol, basquete ou algo que o valha, o jogador que comete a falta, mesmo que tenha quebrado a perna do adversário, não sai dali para uma delegacia de polícia para prestar depoimento. Ele não vai pagar nenhum tipo de indenização para o outro jogador ou de um clube para outro clube. Por quê? Porque todas essas questões já são há muito tempo pacificadas pelo direito desportivo. E o direito desportivo não pertence a Estado nenhum. Inclusive, a gente tem um caso interessante no Brasil, que é o caso da Taça das Bolinhas. Afinal de contas, a quem pertence a Taça das Bolinhas? Se pertence ao Flamengo ou ao São Paulo por conta da quantidade de títulos brasileiros, porque existe uma celeuma em torno de um título brasileiro de futebol do Flamengo, em 1987, salvo engano.
E por isso existe uma disputa com relação a essa taça. A pergunta é a seguinte: o fato de, eventualmente, o São Paulo, que entrou depois, por não reconhecer o título de 87 do Flamengo, faz com que o Flamengo deixe de ser campeão na seara esportiva? Não. As pessoas continuam, né, reconhecendo isso. O Flamengo já há muito tempo foi o primeiro pentacampeão brasileiro. Hoje em dia não sei mais a quantas essas contas andam. Mas ficando ou não com a taça das bolinhas, a justiça comum modificando ou não essa decisão, como de fato algumas vezes já ocorreu, não leva a lugar nenhum. Isso, inclusive, tem repercussões no próprio campo dos investimentos, no campo do mundo do futebol e por aí vai. Ou seja, nós temos um conjunto de normatividades que são do campo da vida, que nós vivemos cotidianamente, e as aceitamos. E elas têm para nós força de lei, ou seja, elas são tão importantes quanto o Código Penal, como o Código Civil ou quaisquer outras legislações que possam de algum modo explicar como que a nossa vida acontece. Então é esse o nosso ponto. Então é disso um pouquinho que a gente está falando aqui. Bem, a questão é a seguinte: como que essas normas vão se relacionar com não só o Estado, mas com o povo, com as pessoas, ou seja, como que as pessoas dão conta disso? O que a gente vai perceber aqui, em boa parte do discurso, é que o que importa, na verdade, é o fato de termos aceitação. Mas nós vamos depois discutir que essa aceitação não pode ser simplesmente passiva. Essa ação ela precisa ser refletida. Então é esse o nosso ponto aqui. Como que nós damos conta de fazer com que essa ação seja refletida? Então a pergunta é: como que nós vamos fazer para ter essa aceitação? Porque o que a gente vai começar a notar é o seguinte: o Estado pode reconhecer esses direitos? Sim, o Estado pode reconhecer esses direitos. Esses direitos são interessantes para o Estado. Ou é interessante que o Estado eventualmente queira se defender desses novos ou desses direitos outros. A questão é como que isso ocorre. Uma coisa é o Estado fazer isso em termos de política legislativa, outra coisa é como isso funciona em termos de teoria do direito. Em termos de teoria do direito, a questão é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque não é o fato de o Estado decidir algo que faz com que, teoricamente, aquilo faça ou não faça parte do direito. Ou seja, se aquilo é aceito e é utilizado como direito por aquelas instâncias que podem dizer o direito, inclusive, muitas das vezes, os tribunais do próprio Estado, não faz muito sentido que nós tenhamos esse tipo de restrição teórica. Ao contrário, a teoria deve justamente buscar explicar a prática e não fazer com que a prática seja explicada pela teoria. A questão é como que nós vamos, por exemplo, separar esses consensos, os consensos que sejam mais gerais ou consensos que sejam restritos às empresas, aos direitos da comunidade internacional ou, eventualmente, a grupos específicos, religiosos, políticos e por aí vai. Então, a gente tem esse problema de fundo aí para resolver. Então, é um pouco essa a nossa preocupação, ou seja, como que a gente tenta construir uma legitimidade democrática. A legitimidade democrática a gente sabe que o Estado tem. O problema é que ela é bastante limitada, porque é uma legitimidade que é muito preocupada e resolve de modo mais ou menos eficiente a questão formal, ou seja, ela garante que exista um sufrágio universal que faça com que nós elejamos representantes, esses representantes sejam livres para poder realizar as leis e essa realização das leis possa, de algum modo, refletir-se em normas que sejam condizentes com a vontade daquelas pessoas que elegeram aqueles representantes via sufrágio universal. Então a gente tem isso de um lado. Mas se a gente olha o cotidiano das leis, não só no Brasil, mas no mundo, a gente começa a perceber que isso não condiz à realidade. Não é isso que acontece de fato. Ou seja, então de um lado nós temos a garantia da legitimidade democrática padrão formal, mas não temos garantias com relação ao conteúdo, e de outro nós temos normas que buscam resolver problemas do mundo cotidiano de modo rápido e eficiente, mas que sofrem da carência dessa legitimidade democrática.
A questão é que a democracia parece-nos um valor a essa altura, se não ainda universal, mas facilmente universalizável. Tá? Ao menos o mundo ocidental convive, né, como um princípio primeiro pelo qual, a partir disso, você constrói todos os outros direitos. Então a questão é, como nós vamos construir uma terceira via? Uma terceira via que de um lado incorpore esses direitos, ou seja, não seja uma teoria que não dê conta de explicar aquilo que é a realidade, tá? E de outro, como que você resolve o problema de dar a esses direitos inclusos que não vêm do Estado, né, né, conteúdo ou podemos assim chamar, um pedigree democrático. Então nós temos esses dois campos que se colocam de modo bastante contraposto. Tá? Então é um pouco isso que a gente acaba encontrando aqui como o grande dilema. E é um pouquinho disso que o professor Espanha trabalha na primeira parte da obra. Tá? Então é esse um pouco o nosso desafio aqui. Nós temos um conjunto de normas que eu já falei para vocês. A gente pode citar aqui as normas técnicas. Por exemplo, a BNT, né, que aqui no Brasil é bastante famosa. As regras da arte, ou seja, inclusive um assunto que está em bastante discussão agora. Foi criada uma lei para regular a profissão de historiador. Tá? Essa lei pode, por exemplo, interferir nas regras da arte do saber histórico, ou seja, da pesquisa das fontes, o critério de fidedignidade, de uma análise desinteressada e por aí vai. A gente teve um conflito semelhante com relação à prática jornalística alguns anos atrás. A profissão de jornalista poderia ser exclusiva de alguém que é formado em jornalismo, a profissão de historiador exclusiva de alguém que é formado em história e por aí vai. Né? As normas do mercado financeiro, a gente já falou e basicamente a gente ouve falar delas todos os dias. Inclusive as normas de alguns setores, não necessariamente cartelizados, mas são setores bastante fechados, então o setor de combustível, o setor aeroviário, né, o próprio setor universitário, né, então tem muita regulamentação administrativa, mas justamente o fato de haver muita regulação administrativa faz que no todo não se consiga enxergar, afinal de contas, qual é o vetor, né, que segue, né, essas legislações. Então, meio ambiente, esporte, o direito supranacional, que não é necessariamente direito internacional, aquele feito por organizações que não são organizações internacionais no sentido estrito, que tenham lastro da ONU em tratados internacionais, como G8, G20, as ONGs, como WWF, Greenpeace, e por aí vai. Né? Então, o que essas organizações fazem? Elas podem produzir direito. As próprias religiões, né, como a gente sabe que em muitos países isso é importante, ou o próprio fato de algumas pessoas pertencerem a determinadas religiões criam problemas importantes com relação ao seu pertencimento. Então, a pessoa muçulmana pode se divorciar, mas pode ser polígama. Uma pessoa católica não pode se divorciar e tem que ser monogâmica, e por aí vai. Né? Então, a gente tem uma série de arranjos de como essas particularidades e sentidos de pertencimento a essas comunidades e os consensos que essas comunidades geram criam interferências no mundo do direito. Ou seja, será que uma teoria do direito que diga que a norma, né, é aquela emanada pelo Estado e que basta que ela seja feita por um processo regular e uma Constituição é o suficiente para resolver esse problema? Bem, parece que não. Então, a gente tem que dar conta desse tipo de situação. É um pouquinho disso que a gente vai conversar. O problema do arranjo constitucional a gente vai trabalhar no último encontro, porque daí a gente pode se deter nele com um pouquinho mais de calma. São algumas questões que a própria teoria constitucional mais sofisticada já tentou tratar de alguma maneira e a gente vai tentar contrapor com algumas coisas que acontecem por aí. Por outro lado, a gente também tem que pensar que no meio disso tudo, né, tradicionalmente existe uma classe de profissionais que tem interesse direto nisso e que tenta palpitar de modo muito direto nisso, que são os juristas. Tá? Ou seja, que valeria, inclusive com relação ali às normas técnicas, às regras da arte, uma preocupação pelo fato de que determinados sujeitos possuem um saber tal sobre tal assunto que se tornam autoridades. Essas autoridades devem ser indiscutíveis, inclusive não podem passar pelo crivo democrático. Tá? Então, coisas como o fato de que
para nós internamente no direito. Então, os juízes e aqueles que escrevem sobre o direito, de algum modo, tentam lidar com a questão da interpretação das leis. Mas essas questões, e agora em tempos de pandemia a gente consegue perceber muito bem, também são em disputas dentro do saber médico. Ou seja, nós temos muita coisa consensual, com relação, por exemplo, às medidas de proteção, do isolamento social, por exemplo, isso desde o começo foi consensual, mas com relação às máscaras, no começo da discussão não havia muito consenso. Tá? Depois que acabou se adotando como uma medida consensual, mas foi um consenso que não veio digamos, de um consenso democrático, mas a partir de um consenso que era dissonante até bem pouco tempo dentro de um determinado saber, que era o saber médico. Então é justamente tentar entender qual é a força que determinadas regulamentações internas a determinados campos do saber ou a determinadas atividades profissionais podem ou não dizer respeito ao direito. Tá? E do mesmo modo, assim agem os juristas. Então, os juízes, os chamados doutrinadores, aqueles que escrevem sobre o direito. Tá? E nesse sentido, eu queria trazer aqui uma citação bastante breve aqui do professor Spang, onde ele trata um pouquinho disso no campo do direito. É bastante interessante, então eu vou ler. Tá? E isso é importante para nós termos bastante clareza, porque isso é um guia que nos vai ajudar a entender como as coisas funcionam. O direito é um fenômeno mutável nas suas fronteiras, plural nas suas fontes de criação e de revelação, complexo na sua lógica interna, não consistente nem harmônico nos seus conteúdos, e, finalmente, nada feito a um saber que pretenda certezas e formulações seguras e não opináveis. Ou seja, o direito, em linhas bastante grossas, é um saber, mas é um saber que se constrói a partir de contradições e é um saber que ele é, digamos assim, temporário, ou seja, as certezas que nós temos dentro do campo do direito são mutáveis. Isso não é diferente em outros campos da ciência. A própria medicina é assim como nós acabamos de falar no exemplo das máscaras, ou como nós estamos vendo agora na corrida pelas vacinas ou por medicamentos. As teorias, as concepções, as experimentações vão levando a resultados outros diferentes daqueles imaginados no início. O direito não é diferente. E isso é um fato importantíssimo para nós levarmos em consideração. E são essas as percepções que nos ajudam a entender o porquê se abandonou ou começou-se a abandonar aquela ideia de que o direito tinha características muito fixas e que basicamente se redundavam na sua equiparação à lei do Estado ou à lei do Estado e à sua Constituição num sentido talvez um pouco mais sofisticado. Isso já começa desde o fim da Segunda Guerra Mundial com a denúncia das leis injustas. Essa é uma falsa acusação, na verdade, porque se nós pensarmos nos regimes autoritários, no nazismo na Alemanha, no fascismo na Itália, ou mesmo nos regimes que continuaram depois da Segunda Guerra Mundial, como o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha, ou mesmo as ditaduras de Vargas e militar aqui no Brasil, o que nós sabemos hoje, pesquisando historicamente sobre elas, é que, em geral, elas eram um pouco afeitas à forma jurídica. Eventualmente, a forma jurídica era uma forma segunda de legitimação, porque se entendia que ou o líder, o chefe da nação, o Führer, ou a família, ou a comunidade, ou o partido político, estes sim detinham a legitimidade do poder. E tudo aquilo que viesse depois era a eles acessórios, ou seja, a lei poderia se dobrar perante os interesses do Führer, do chefe da nação, e, por exemplo, as leis raciais ou os julgamentos políticos do Tribunal Popular Alemão são exemplos disso. O Tribunal de Segurança Nacional no Brasil é outro exemplo disso e por aí vai. Ou seja, tentava-se muitas vezes dar uma aparência de legalidade, os atos institucionais da ditadura militar, mas isso não necessariamente corresponderia a um conteúdo do direito. Então, esse que é o ponto importante de se colocar aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, ao final das contas, essa não é uma primeira legitimação, mas já começa a entrar em contraposição, ou seja, começa a se discutir um problema acerca do conteúdo da lei, que depois passa a ser discutido pelos principialistas, ou seja, pelos autores que vão tentar dar como resposta a essa falha da lei, não uma modificação, digamos, geral da teoria, mas a tentativa de inserir esses elementos dos princípios que, muitas ou no mais das vezes, vão acabar redundando em questões morais, por exemplo. Ou seja, no fundo, quando nós aceitamos um princípio, nós estamos aceitando
uma regra acerca do que é certo, do que é justo, do que é bom. Tá? E aquilo que é certo, é justo, é bom, tá? É certo, é justo, é bom para quem? Quais são os padrões pelos quais nós podemos aferir isso? Quando isso vinha pela forma da lei, ou quando supostamente o Estado poderia regir isso sozinho, talvez fosse mais simples. A partir do momento que a gente deixa de acreditar, nós passamos a confiar em outras instituições, como, por exemplo, os tribunais. Mas os tribunais, nós sabemos, não têm legitimidade democrática, ou têm uma legitimidade democrática muito baixa. Eles são chamados poderes, não por acaso, contramajoritários. Eles servem para frear quando as maiorias agem de modo injusto. Mas quem garante que os princípios morais dessa minoria iluminada são capazes de resolver os nossos problemas? Então é esse o ponto que nós temos aqui, ou seja, essa resposta do principialismo, ela é insuficiente, porque ela pode ser um filtro corretor, mas ela, em última instância, não garante que nós tenhamos essas correções. E interessante que esse diagnóstico, essa crítica, politicamente, ela tanto se encontra à direita quanto à esquerda. A esquerda sempre colocou o elitismo do Estado, governado por determinados grupos sociais muito determinados, ou hoje mesmo o elitismo do judiciário, como sendo algo, digamos, que, para utilizar um termo bastante claro, é elitista, ou seja, ele se coloca dentro de uma moldura de uma classe social específica, de uma elite que é capaz de dirigir todas as vontades e impedir com que a maioria das pessoas participem da decisão. Mas também a direita, seja a direita liberal ou a direita conservadora, vê problemas nisso. Ou seja, por quê? A direita conservadora porque a partir do momento que ela entende que as pessoas são desiguais e que determinados sujeitos têm um status, seja pelo campo do poder, do sangue, da religião, da classe social, ou que seja, são superiores a outras, elas também não vão aceitar que as regras sejam passadas por um escrutínio amplo. E também os liberais vão entender que esses processos são processos amarrados, são processos pouco eficientes, são processos que não dão conta das particularidades da vida cotidiana, ou seja, que aquela famosa ideia de que a lei não corresponde aos anseios da sociedade porque a lei rapidamente fica velha. Então é esse conjunto de problemas que a gente precisa enfrentar, e é esse conjunto de problemas que precisa ser resolvido por uma teoria. Por uma teoria que ateste o fato da pluralidade, ou seja, nós não vamos poder negar que o mercado constitui normas, nós não vamos poder negar que o esporte produz normas, nós não vamos poder negar que as comunidades indígenas produzam normas, elas todas produzem normas, não vamos negar por óbvio que o Estado produza normas. A questão é como conjugar essas várias esferas normativas com o parâmetro da democraticidade, ou seja, como que a democracia consegue, ou um conceito mais amplo, provavelmente de democracia do que nós temos, a democracia formal, possa resolver um pouquinho desses problemas. E é um pouquinho disso que a gente vai tentar olhar aqui. Bem, se nós formos olhar, por exemplo, como isso funciona no direito brasileiro, é bastante interessante. Se nós olharmos a famosa lei de introdução às normas do direito brasileiro, no artigo 4º a gente tem algumas possibilidades. Tá? Então a gente tem os costumes, a analogia e os princípios gerais de direito. Tá? Essa lei hoje é bastante criticada porque disse que ela não atende parâmetros constitucionais. Tá? Em alguma medida isso faz sentido, em outra a gente vai discutir aqui logo em seguida que talvez não seja bem assim. Por quê? Bem, com os costumes isso é importante. Os costumes a gente tem uma abertura importante. Tradicionalmente, a doutrina, especialmente a doutrina de direito civil, vai colocar que os costumes não podem ser contra a lei. Tá? Mas no Brasil nós temos o caso, talvez, do mais emblemático, mais famoso disso, que é o cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, para quem é novinho não deve ouvir falar, mas existe o cheque pré-datado, em que você entrega ele, tá? E ele pode ser, por lei, descontado no dia seguinte no banco, mas existe um costume de que as pessoas podem convencionar que você entrega um conjunto de cheques que devem ser levados ao banco apenas em dias específicos no futuro, né? Então pré-datado para o futuro. Por quê? Porque a data do cheque, em tese, é sempre hoje, no dia que ele é emanado, no dia que ele é escrito. Tá? E isso se tornou, inclusive, aceito pelos tribunais. Ou seja, hoje os tribunais desconsideram o artigo 1º da lei do cheque, que diz que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Não, ele pode ser uma ordem de pagamento a prazo também, é o cheque pré-datado. E isso é costume e é contra a lei. Tá?
para nós darmos um exemplo bastante interessante disso. Ou, eventualmente, em determinadas cidades do norte do país ou do nordeste do país, em que existe o costume contra a lei de não se utilizar capacete. Não, ao contrário, estranho é quando alguém usa capacete, e isso às vezes é problemático, inclusive para termos de identificação e por aí vai, a ponto de, se vocês procurarem notícias por aí, em alguns estados, a própria polícia recomendava que as pessoas já andassem sem o capacete para que facilitasse a persecução penal. Tá? Então, para nós vermos como essas coisas podem ser variadas, ou seja, os costumes são contra a lei, eles estão ali para aquelas pessoas, elas obedecem. Né? A analogia é o fato de você utilizar, né, uma norma junto de outra, ou seja, você não tem uma norma específica para o caso, então você pega uma norma mais geral e tenta adaptá-la, e daí você tem várias possibilidades de fazer isso. Isso geralmente é muito comum na disciplina do direito contratual, em que você tem regras muito gerais e daí você vai tentando estabelecer parâmetros para aplicação em situações mais específicas que não foram a princípio previstas. Tá? A questão é, você pode fazer analogia de direito estrangeiro, você pode fazer analogia com de um costume, como por aí vai. Então, esse já é um ponto um pouco mais complicado. Né? A teoria tende a ser um pouco mais restritiva. E os princípios gerais de direito? O que são princípios gerais de direito? Muitos deles hoje já estão positivados no nosso direito, seja na Constituição, seja no próprio Código Civil. A gente tem dois casos clássicos do direito privado, que é a função social da propriedade, né, que está presente na nossa Constituição, inclusive com parâmetros específicos para uso capião, e a boa-fé contratual, que inclusive cria possibilidades específicas, algumas restrições importantes no direito de contratar. Elas já existiam, a boa-fé e a função social, antes de estarem tanto na Constituição quanto no Código Civil. Ou seja, os contratos antes de serem colocados como boa-fé se pressupunham a boa-fé, porque o objeto tem que ser lícito e por aí vai. Ou seja, são ideias que já estão presentes e são várias válvulas de escape pelas quais a gente pode pensar a inserção do direito. Agora, se nós olharmos para a Constituição, né, esse quadro fica ainda mais nebuloso, porque se a gente pensar lei, tá, analogia, costumes e princípios gerais de direito, a gente não consegue ver aqui uma série de outras fontes que a gente logo vai citar. Eu falei aqui essas fontes não estatais, ou seja, então o direito desportivo é costume, o direito dos negócios é mero costume, ou eles têm digamos, um pedigree, uma certificação específica na sua aceitação enquanto direito. Então é esse o ponto. Tá? Se a gente olhar na Constituição, nossa Constituição praticamente não diz nada sobre isso. A Constituição diz como se fazem as leis. E, em tese, nós pressupomos que, então, a única lei possível, o único direito possível é o direito do Estado. Mais ou menos. A gente tem lá no artigo 231 as normas relativas ao direito indígena. A gente tem lá, artigo 18, salvo engano, do ato das disposições constitucionais transitórias, a gente tem o direito de propriedade coletiva quilombola. Ou seja, a própria Constituição reconhece a existência desses outros direitos. Inclusive, se nós formos levar em consideração na ação do STF, nas ações do STF que discutiam, né, acerca desses direitos, o caso Raposa Serra do Sol e o caso do decreto da Fundação Palmares, né, respectivamente a propriedade coletiva indígena e a propriedade coletiva quilombola, nenhum desses dois momentos aceitou a tese do marco temporal, ou seja, de que esses direitos somente poderiam ser resguardados a partir da Constituição de 88. Não. Todos esses direitos retroagiram ao período anterior da Constituição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Constituição não criou, não constituiu esses direitos, mas ela reconheceu que esses direitos já eram pré-existentes. Mesmo que antes da Constituição de 88, esses direitos não só não estivessem escritos em lugar nenhum, como eram constantemente negados. Tá? Então é essa a construção, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que num contexto pluralista, quando a gente vai construir uma teoria de fontes, a gente não pode ter como parâmetro apenas o Estado e apenas a Constituição, porque o Estado e a Constituição regulam coisas importantes, mas não regulam tudo. E não faz sentido que um direito que é parte, numa perspectiva teórica ampla, não estou falando aqui da perspectiva política, mas numa perspectiva teórica ampla, não faz sentido que uma parte determine o todo. É o todo que determina as partes.
Então, ou seja, se o Estado e a Constituição não são o todo, então eles não podem determinar direitos que a eles são estranhos. Tá? O reconhecimento é um auxílio, um reforço, até pela capacidade que o Estado tem superior em alguns casos. Se a gente pensar no caso das comunidades indígenas e quilombolas e o poder político central. Parece que o poder político central tem mais força, tem mais aparatos para fazer valer esses direitos. Então, é inclusive interessante para fins de tutela que eles se coloquem. Por outro lado, nós não vamos poder dizer que a propriedade coletiva simplesmente não existe porque ela não está no Código Civil. É esse o ponto. Tá? Então, é nesse sentido que o professor Espanha coloca. Ou seja, e como que nós conseguimos verificar isso? Nós conseguimos verificar isso a partir do momento em que nós entendemos que é consensual, é aceito, tá, por grande parte da população, que há um consenso interno dessas comunidades específicas bastante claro, tá? Há uma consciência de que isso para essas comunidades é jurídico, o regime da propriedade coletiva, e para nós também existe a consciência jurídica de que aquele direito de propriedade coletiva é o que deve gerir a propriedade deles, e não que o nosso conceito de propriedade do Código Civil é que deva valer por lá. Isso já é algo que foi construído, tá, de modo bastante claro, ou seja, entende-se que nós estaríamos diante, por exemplo, de violações de direitos humanos caso esse tipo de coisa acontecesse. Tá? Então é um pouquinho essa a perspectiva que essa teoria coloca. O que a gente tem que prestar atenção é que o discurso do pluralismo jurídico ele já teve várias ondas, né? Essas várias ondas elas eram bastante localizadas e tinham objetivos bastante específicos. Se a gente pega o pluralismo jurídico dos anos 70, 80, quando vai justamente se pensar nesses direitos minoritários, como esse que eu falei, de indígenas, etc., ele é interessante, mas ele tem uma limitação, porque apenas dar essa voz para esses grupos não é o suficiente, é preciso integrar essas vozes em uma teoria do direito. Então esse é um ponto importante, ou seja, o pluralismo, ele, para além da antropologia e da sociologia, ele precisa constar na teoria do direito para que ele tenha força, para que ele possa conseguir ser direito de modo duradouro e não apenas a observação de um fenômeno, né, de modo pela curiosidade científica. Isso é um ponto bastante importante. A gente pega também uma segunda onda, que é uma onda dos anos 90, dos anos 2000, do direito da globalização, que justamente tenta trazer essas normas de direito do mercado financeiro internacional como universais. Tá? E que elas daí têm uma grande carência de que elas são feitas por grupos hegemônicos e elas podem, em alguns casos, criar situações que sejam complicadas ou inaceitáveis para comunidades, por vezes, muito amplas. Tá? Tinha um caso bastante interessante com relação a isso, que, inclusive, essas normas, né, por exemplo, do mercado livre, fizeram com que nós tivéssemos uma disposição constitucional derrogada. No primeiro momento, ela simplesmente não era aplicada, os tribunais relativizavam, utilizando expedientes que hoje não são mais cabíveis na teoria constitucional como a ideia de norma programática, ou seja, a norma está na Constituição, mas ela não está valendo imediatamente, que era o caso dos juros. Então, a Constituição falava que os juros deveriam estar restritos a 12% ao ano, 1% ao mês. A prática do mercado ignorava isso desde a Constituição, até o ponto que, de tão desrespeitada era essa norma, que se fez uma emenda constitucional para abolir essa questão, para justamente não haver mais nenhum tipo de entrave, ainda que, de muito, essa norma já não era respeitada, inclusive nos tribunais do próprio Estado. Então é bastante interessante a gente perceber isso. Tá? E agora, essa onda de pluralismo jurídico que a gente tem em discussão nesse momento, e a gente tem não somente o professor Espanha, mas outros autores, Thomas Vest, inclusive, teve o seu livro de teoria do direito traduzido do alemão há pouco tempo para o Brasil, trazem perspectivas como essa, pluralistas, ou seja, que tentam conjugar essas várias outras fontes de como o direito acontece na sociedade para tentar, de algum modo, explicar, né, de modo mais claro, mais amplo, aquilo que efetivamente está acontecendo. Tá? Então, para que a gente possa pensar em uma teoria do direito, a gente vai precisar pensar numa teoria das fontes, ou seja, como que o direito se manifesta. Né? Fonte justamente nesse sentido, né? Para quem é calouro não ouviu falar esse termo, que parece a gente pensando em fonte de água. Né? Então, a fonte é o lugar de onde brota, de onde emanam coisas, de onde a água sai, por exemplo. Né?
Então, as fontes do direito são as manifestações do direito. Como que o direito se manifesta? Ou seja, o direito está aí, a teoria cabe ler e dizer se essas fontes são jurídicas ou se são, tá, simplesmente normativas, mas no sentido não jurídico. Tá? Então, é esse o ponto. Tá? Bem, de um lado, a gente continua tendo o conceito, a ideia de vigência, ou seja, é direito aquilo que está posto no mundo. Atenção, posto no mundo, colocado diretamente no mundo. Essa norma existe. A questão é como que a gente verifica a validade, como que a gente faz a certificação. Tradicionalmente, essa certificação era meramente formal. Então é uma lei, passou por todos os processos designados pela Constituição para a feitura de uma lei, é lei, ponto. Como a gente já conversou, isso já é um problema desde a discussão da Segunda Guerra Mundial sobre as leis injustas. Então essa é uma questão que não pode caber aqui. E, justamente, se a gente aceita que existem outras normas, né, como o direito desportivo, que não são criadas pelo Estado, mas são direito, então nós não podemos entender o processo legislativo da Constituição como o único modo de se fazer direito. Ele é o processo legislativo, ele faz leis, mas ele não faz normas outras. Né? Então é esse ponto aqui. Ou seja, a validade não pode ser apenas formal. Tá? Muitas vezes a validade formal, como é o caso do costume, nem precisa existir. Ela simplesmente é um uso reiterado ao longo do tempo. Ou seja, e como que a gente aceita um uso reiterado ao longo do tempo? Essas várias formas de costume ou normativas de grupos que começam particulares e passam a ser aceitas como gerais. A partir da ideia de consenso. Tá? Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos quem diz o direito. Ou seja, não basta aceitar a autoridade competente ao Estado, mas quem diz que o Estado é a autoridade competente? É a população, é o povo, é a democracia que diz isso. Tá? Do mesmo modo como em alguns assuntos nós vamos dizer que, então nesse caso nós aceitamos aquilo que os juristas dizem, ou nós aceitamos aquilo que os médicos dizem. Aquilo que os médicos dizem é obedecido como lei. Tá? Então a gente pensa agora de como depois, claro, vieram as leis que explicaram, né, que nós tínhamos que fazer isolamento social, as leis que nós tínhamos que usar máscaras, mas antes disso nós já tínhamos como algo certo. Algo que, inclusive, poderia ser passível de reprimenda. Tá? Então, é esse o ponto. Como que nós fazemos para aceitar, né, essas normas? Né? E a questão é a seguinte, como que nós vamos verificar essa qualidade? Então, a qualidade que nós temos, né, a possibilidade de qualidade que nós temos, não é por um princípio de justiça que oriente. O princípio de justiça ele é insuficiente para dar conta disso, como nós vimos. Por quê? Porque ele pode redundar no julgamento moral. Tá? Porque ele pode também ser antidemocrático. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Então, é justamente isso. O consenso, essa comunicação acerca de como esse consenso se constrói, ela deve ser refletida, ela deve escutar todos os lados, ela deve se colocar dentro do contraditório. Então, se nós pensarmos nisso, hoje, dentro do mundo do processo legislativo, e mesmo inclusive no controle de constitucionalidade, com audiências públicas, etc., nós temos, né, vários instrumentos novos de controle desse debate, da construção desses consensos refletidos, que o saber teórico e o senso comum discutam, que as ideologias políticas discutam, que as contraposições filosóficas estejam em debate. Ou seja, o direito estatal hoje tem, inclusive, instrumentos novos para fazer isso. Isso faz com que nós possamos, nesse sentido, presumir que o direito estatal é democrático. Mas nós podemos olhar casos, tá, específicos em que isso eventualmente não ocorra. Tá? Então é um pouco essa a questão aqui. Tá? E, claro, quando a gente fala em consenso, tomar cuidado para que esses consensos não sejam apenas de fachada, ou seja, aparentes, a gente olha que tem um consenso, as pessoas discutiram, e na verdade não discutiram. Que a gente tenha um consenso superficial, ou seja, de uma discussão feita de modo raso, que a gente tenha consensos que sejam frutos de grupos hegemônicos, ou seja, é o consenso, mas é o consenso de um determinado grupo, de uma determinada classe, não é um consenso amplo, ou mesmo consenso manipulado. Tá? Nesse sentido, é muito interessante, por exemplo, nós discutirmos coisas como
o como se deu, ou como se deram, melhor dizendo, os processos legislativos das reformas trabalhista e previdenciária, reforma da Previdência, reforma da CLT. Elas foram efetivamente consensos refletidos, né? Então se colocava justamente, por exemplo, a partir das leis do mercado, que isso geraria investimento, e o investimento geraria emprego, tá? Ao que parece, mesmo já antes da pandemia, já se sabia que isso não correspondia à verdade, né? No caso, o aumento do desemprego no Brasil continuou, ou seja, essas leis foram frutos de um consenso real, ou a gente estava apenas escutando um determinado grupo de interesse, uma única opinião, e essa única opinião era a que era veiculada como a opinião científica correta? Ela era uma opinião, inclusive, científica? Nós temos que justamente buscar pegar instrumentos para tentar verificar, tá, essas questões. Então é esse o ponto, ou seja, é nesse sentido que inclusive a gente pode dizer que existe uma presunção da democraticidade das leis estatais, mas isso não garante que de fato elas tenham sido. E o fato de elas não terem sido e de gerarem revolta, repulsa e dificuldades da sua execução podem fazer com que inclusive ela venha, teoricamente, a ser excluída do campo das fontes do direito. Então é esse o ponto que a gente está colocando aqui. Ou seja, isso parece muito mais factível do que propriamente, tá, nós ficarmos apregoados a princípios indeterminados, tá, como o princípio da confiança das relações comerciais, que é diferente da ideia de boa-fé. A ideia da confiança é uma ideia de que se os negócios já são feitos de um mesmo modo, eles devem continuar sendo feitos de um mesmo modo. Mas se os negócios feitos de um mesmo modo são modos que contrariam aquilo que é o senso comum com relação ao que deveriam ser boas práticas, a gente tem um problema. Então, para a gente repassar, a gente já está chegando aqui no final da nossa live, eu estou olhando aqui no relógio, a gente tem uns 5 minutos para ir depois fazer as conclusões, passar uma repassada no elenco das fontes, né? O professor Espanha cita um rol variado de fontes, que podem entrar outras aqui, e daí, eventualmente, isso é passível de discussão, a gente vai retomar essas ideias nos próximos encontros, né? Ele fala, no caso da Europa, é bastante importante o direito da União Europeia, o direito comunitário, que trabalha muitas vezes em fricção, outras vezes em sintonia com o direito dos Estados soberanos. Se a gente pensa na questão da política econômica, dada a questão da moeda unitária, especialmente agora com o Brexit, a gente tem uma questão bastante clara aqui, ou seja, então as políticas econômicas são feitas, tá, pelo Banco Central, pelos órgãos deliberativos da União Europeia, e os Estados pouco têm a fazer muitas das vezes, e isso gera problemas como no caso de quando nós tivemos quebras de países, como foi com a Grécia, como foi com a Irlanda, como foi com a Itália em determinados momentos da história recente. E isso gera problemas de soberania bastante claros, né? O próprio direito internacional, como nós falamos aqui, para além, né, dos organismos colocados em tratados, você tem outros que passam a ter bastante aceitação, tá? E é esse o ponto que a gente quer colocar aqui. Então, o Gabriel colocou aqui na live. Então, parece que a Espanha vai ao encontro da teoria do Grossi, que o direito não é somente exclusivamente a lei. Com certeza, é esse o ponto de partida que a gente está fazendo a discussão aqui. Se a gente pensa no direito internacional, cada vez mais ele aceita fontes e sujeitos que não eram tradicionalmente parte dele. Direito internacional, como fruto de tratados bilaterais e multilaterais, é uma realidade obsoleta. Então a gente tem o indivíduo como sujeito do direito internacional, seja como vítima, seja como infrator. O direito penal internacional é todo baseado nessa ideia do indivíduo. A gente tem o direito internacional dos direitos humanos, a gente tem a aceitação do costume, né, como ius cogens, como direito internacional no sentido estrito, como se fosse um tratado, e justamente a aceitação de questões como essas, como ius cogens, ou seja, como direito cogente, como direito que tem força, se colocam. Tá? O direito dos negócios, como nós falamos. Então, sim, o direito do mercado financeiro, ele é utilizado e tem, né, bastante aceitação. A questão é até que ponto determinadas práticas podem ser aceitas. O exemplo da crise de 2008 que eu dei no começo da live quer justamente desafiarmos nesse sentido. Nós podemos aceitar todas as regras do mercado, a gente vai discutir isso na última live,
que existe uma questão de fundo importante para quem gosta de teoria econômica, que é o seguinte fato: as teorias neoliberais, por exemplo, colocam como um ponto importante essa interação autônoma, tá? Das leis do mercado. A questão é a seguinte: determinadas correntes teóricas vão dizer que elas são tanto melhores à medida em que nós deixamos com que as vontades dos sujeitos se coloquem, ou seja, o que nós temos é um conjunto de vontades, mas que nós não temos como entender qual é o sentido dessas vontades. Então, ou seja, nós não entendemos no final das contas, não tem-se como extrair um princípio racional do porquê que as ações sobem ou descem, ou pelo fato das pessoas investirem mais ou menos em determinadas questões. Porque não necessariamente isso depende de opinião técnica, por exemplo. A opinião técnica pode existir, mas é secundária. A gente vai aprofundar isso depois, ou seja, até que ponto nós conseguimos escrutinar o direito dos negócios? Esse direito que é um direito plástico, um direito que busca eficiência, sim, ele é moldado nesse sentido, mas até que ponto ele não é apenas corporativismo, né? Corporativismo de determinados grupos. Então essa é uma questão que a gente precisa escrutinar com mais cuidado e a gente vai continuar discutindo isso nos próximos encontros. A doutrina jurídica, os doutores da lei, né, os juristas que escrevem, que falam sobre direito. Assim como a jurisprudência, isso é importante colocar, né? Elas são, de fato, fontes do direito. E, pensando que o direito, a lei, mesmo a lei do Estado, é sempre uma lei interpretada, ou seja, o que a gente fala, o texto por si só, não é nada, mas é o sentido que nós damos ao texto que faz sentido, então aquilo que os juristas escrevem nos livros, aquilo que os juízes colocam nos tribunais, quando a gente ouve falar coisas como a corrente dominante ou coisas do tipo, elas são tão direito quanto a lei. E por isso, cuidado, especialmente no direito mais presente, em tempos da Lava Jato e por aí vai, né, que nós temos que perceber a dificuldade dessas questões. Tá? Então, percebam, né, até que ponto, tá, isso pode ser aceito, né, como direito. De fato, nós aceitamos, e por vezes essas interpretações, tradicionalmente, vão mesmo para longe da lei. Tá? Então a gente tem que ficar bastante atento com isso. Costumes e códigos de boas práticas, já falei, a gente tem exemplos interessantes, o da ABNT é um bom exemplo, né? De como esses códigos de boas práticas acabam, né, trazendo essas questões para nós, né? E, por fim, a lei. A gente vai poder discutir nos próximos encontros, no último especialmente, como que a lei pode ser uma lei boa, né? Como que a gente pode ter uma lei com consensos. Pessoal, né, o nosso tempo aqui está encerrando, então eu vou encerrar a live agora. Eu vou voltar, vou reabrir uma nova live para quem eventualmente quiser fazer algumas perguntas. Eu vou responder rapidamente, a ideia é que isso seja em torno de uns 10, 15 minutos e trazer um ou outro conceito que eventualmente tenha faltado ainda, tá bom? Pessoal, foi um prazer, né? Para quem não vai poder ficar mais tempo, até semana que vem, né? Tchau, tchau. Esperar o pessoal entrar aqui para quem eventualmente quiser fazer perguntas. Então já aproveita, pessoal, quem quiser fazer perguntas. Eu vi que tinha uma lá que ficou na outra live que alguém perguntou sobre o Uber. É um caso interessante também para a gente discutir. Aguardando o pessoal entrar. Obrigado para quem assistiu. Obrigado para quem resolveu voltar aqui para a gente conversar só mais um pouquinho, né? Como eu falei, a ideia não é ficar demorando muito, mas talvez mais responder perguntas. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falando uma outra coisinha que faltou, né? Especificamente a relação entre democracia e pluralismo, né? Como que a gente faz para fazer essa conjugação dessa aceitação da existência de várias outras normas de um lado e como que a gente faz para o escrutínio democrático por outro, né? Então é um pouco essa questão. Então, para a gente colocar, né, de um lado, o pluralismo ele precisa ser restrito, ou seja, não é toda ordem normativa que pode ser aceita como direito. Tá? Muitas normas, talvez, elas possam ter algum tipo de aceitação porque elas, né, são do mundo social, assim como as normas religiosas, por exemplo, que eu resolvo aderir ou não a determinada religião e o cumprimento dos seus preceitos. E isso está na esfera privada. A questão é quando, efetivamente, essas questões podem ter algum tipo de relevância. Normas religiosas, como eu falei, podem ter relevância no contexto estatal. Então, se eu sou muçulmano ou se eu me caso com alguma pessoa que advém de um determinado país muçulmano, como a Jordânia, que aceita o direito religioso
como o direito para o matrimônio, isso tem implicações jurídicas. Tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa colocar, ou seja, então, o pluralismo existe, ele é um fato, mas ele deve ser filtrado. Ele é filtrado por meio desse critério da democracia, que para poder ser um bom filtro precisa ser expansivo. Tá? Ou seja, os modos, né, tradicionais não dão conta disso, ou seja, nós precisamos tentar perceber nas esferas do cotidiano possibilidades às quais esse tipo de situação seja aceita. E o modo como nós podemos observar a construção de costumes, tá, é importante. Tá? Então, ali, quando a gente estava falando, e talvez isso seja importante para os próximos tempos, será que será necessário termos decretos, né, estaduais, municipais ou mesmo federal para estabelecer o uso de máscara no futuro? Ou será que nós vamos aceitar isso como efetivamente uma prática que tem repercussão jurídica, que tem um consenso alargado? Tá? Então é esse o ponto que se coloca isso, ou seja, de nós conseguirmos verificar instrumentos, né, concretos de verificação do que nós podemos chamar de jurisdição, de ius dicere, de dizer o direito, ou seja, espaços outros que não necessariamente o do Estado, da lei, dos tribunais, onde isso possa acontecer. Tá? E que essa democracia seja não apenas demagógica, no sentido de nós temos um espaço onde existe a possibilidade do debate, mas que o debate seja verdadeiro. Basta nós vermos, hoje é muito comum a ideia, então nós temos que debater uma ideia, então eu pego o fulano da direita e o fulano da esquerda e supostamente isso resolve o problema. Depende. Se é uma questão de argumento científico, não faz muito sentido eu conversar com alguém de direita e esquerda para saber essa contraposição. Nós esperamos que eles concordem com isso. Né? Agora, quando é uma questão que depende de debate ideológico para construir, daí tudo bem, daí a gente constrói o consenso a partir disso, sem problemas. Tá? Para nós, talvez seja importante o papel do jurista. Né? Qual é o papel do jurista nisso tudo? Tá? Opa, chegou aqui a pergunta. As economias de compartilhamento, não totalmente a Uber, seria uma fonte que vai à margem da lei, mas se torna cada dia mais parte das cidades. É uma fonte jurídica econômica? Com certeza. Se nós pensarmos o modo como a Uber e esses vários aplicativos que, no final das contas, criam relações de trabalho. Né? Não são relações de emprego, porque não são formais, mas são relações de trabalho. Elas criam direito? Sim, parece que criam direito. Tá? E não à toa, por exemplo, no Brasil, a tendência da maioria dos tribunais, se não quase unanimidade, é aceitar que esse direito é autônomo do direito do trabalho, por exemplo. Tá? Ou seja, é uma relação de trabalho, ele pode ser enquadrado em sentido mais amplo com relação a direito do trabalho, fazendo a distinção que os próprios doutrinadores do trabalho fazem entre trabalho e emprego, então é trabalho no sentido mais amplo, ao menos das regras constitucionais com relação ao trabalho, né, não propriamente as relações de emprego geridas pela CLT, mas entrariam nessa situação mais ampla. Mas no Brasil é tratado como um contrato civil, tá? Então, de prestação de serviços, tá? Que é uma lógica que a gente tinha, por exemplo, de como isso funcionava lá no século XIX. Antes que existisse o direito do trabalho, se fazia a alocação da mão de obra ou outro tipo de instrumento contratual para tentar fazer as vezes do que efetivamente ocorre ali. E, de fato, né, são corporações internacionais, né, que colocam, né, justamente nessa questão mais ampla. Né, como está colocando aqui, são relações de trabalho, mas não existem vínculos empregatícios. Sim, então é justamente esse limbo que se coloca. A questão é, por estar nesse limbo, não se reconhece, né, algumas das questões que vão contra a Constituição, porque no final das contas ali você não tem se reconhecido nem a relação de trabalho. A de emprego, por óbvio, não, mas a de trabalho também não. Daí fizeram as perguntas do direito desportivo, né? Cadê aqui? Do direito desportivo temos várias fontes que não advêm do Estado, né? E o Estatuto das Organizações Criminosas. Vamos com calma que são duas coisas bem diferentes. No caso do direito esportivo, isso é bastante claro, inclusive é um direito bastante tradicional, né? A gente tem, inclusive, esferas jurisdicionais de dizer o direito. Então, a gente tem, por exemplo, o futebol, né, que é o esporte mais popular. Você tem a International Board, que vai poder dizer o que é direito, né? Uma organização que está lá na Inglaterra, tradicionalmente filiada, né, à FA, né, a Associação, né, de Futebol Inglesa, hoje em dia é uma organização autônoma, e ela diz as regras do futebol para o mundo todo. E não importa onde você joga futebol, o futebol é jogado desse jeito. Ou seja, para fins, né, daquilo que tem consequência, inclusive no campo, como eu falei, das infrações, né, isso tudo é definido nesse sentido, a ponto de
os países, né, como o Brasil, terem cortes desportivas e a gente ter uma corte arbitral internacional do esporte. E que, eventualmente, existe a possibilidade de sanções, e sanções, inclusive, no campo do direito comum, do próprio direito estatal, por via de descumprimento contratual, pelo fato de você não se colocar dentro dessa questão. Tá? Das organizações criminosas, daí é um pouco mais complicado. A gente tem teóricos clássicos, como Santi Romano, no século XIX, no começo do século XX, que diziam que as organizações criminosas eram direito porque elas conseguiam se valer como tal. Em uma teoria como a nossa aqui, é muito improvável que isso seja possível, nos dizeres do professor Espanha, porque é muito difícil que uma organização criminosa possua consensos mais democráticos do que o Estado. Não é impossível se a gente for pensar em casos muito específicos de máfias ou de milícias em determinados territórios. Mas, né, o que a gente tem aqui é muito provavelmente, nesse caso aqui, de acordo com a teoria do professor Espanha, elas não vão atender a ideia de um consenso refletido, porque a ideia de uma organização criminosa é que geralmente o consenso é pela via da coação, né, a famosa regra da omertá, né, que é a regra do silêncio. Então, me parece que aqui a gente tem uma dificuldade para essa questão. O pessoal está falando aqui de coisas do Uber, deixa eu dar uma lida aqui para conseguir entrar aqui. Bem, se isso pode causar insegurança jurídica, a questão é a seguinte: qual é o critério para a segurança jurídica? O que nos traz a certeza do direito? É isso que a gente está discutindo aqui. Para a teoria do professor Espanha, o que traz segurança jurídica, o que traz certeza ao direito, é que ele seja fruto de um consenso bastante refletido e bastante aceito. Ou seja, a ideia de nós simplesmente, se nós todos aceitássemos e estivesse tudo bem, ok, nós todos temos um consenso amplo, refletido de que o Uber ter esse tipo de relação é o melhor para nós. Ok, estaria tudo resolvido. Mas parece que não é assim, tanto que as pessoas, inclusive, vão a cortes estatais, existem manifestações, os próprios motoristas de Uber, de outros aplicativos, já fizeram uma ou duas paralisações contra, né, as políticas de uso dos próprios aplicativos com relação a remunerações, a tempo de jornada. Você já deve ter ouvido falar, então se o sujeito não pega uma corrida, ele fica um tempão sem receber corrida, o que faz com que ele tenha uma jornada maior e por aí vai. Né? Então, se ele não tem o poder de decidir, onde é que está a autonomia da vontade, que é a característica básica do direito contratual? Não existe. Então, logo uma relação subordinada de trabalho, mesmo que não seja de emprego no sentido estrito. Como que a gente regula isso? Aplicar-se as regras básicas da Constituição, que é mais ou menos aquela ideia que a gente tem hoje do tal contrato verde e amarelo, que por enquanto está suspenso, porque a medida provisória está aí, está quase caducando. Como é que isso funciona? Sim, no âmbito internacional a gente tem reconhecimento de várias dessas decisões, né? Então é interessante a gente dar uma olhada nisso. No Brasil já é complicado, basicamente quase todas não aceitam, né? Aqui o ISO é bem interessante, eu tinha esquecido de falar, eu falei da ABNT do Brasil, mas os certificados ISO são fundamentais nesse sentido, ou seja, a gente tem, né, ISO 9001, ISO 10001, 3001 para várias questões específicas, certificações que vão do meio ambiente a boas práticas marítimas, a normas de qualidade de produtos e por aí vai. E no Brasil tem-se muitas das vezes a utilização, o Inmetro, muitas das vezes, que é uma organização estatal, recebe essas normas, mas quando eventualmente elas não recebem, elas simplesmente são aplicadas diretamente. Essas certificações têm implicações importantes porque elas determinam muitas das vezes a possibilidade jurídica ou não de se realizar determinadas situações. O próprio Estado pode colocar como critério numa licitação, as partes colocam como critérios para realizar contratos ou não. Ou seja, então sim, ela dentro daquela ideia das normas de boas práticas, ela entra como sim uma possibilidade de fonte do direito. Bastante interessante. Pessoal, mais perguntas? Tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta ainda aí, coloca pra gente, que a gente responde agora. Se não, né, a gente já começa a dar os encaminhamentos. Né? Falando de novo o que eu falei no comecinho da primeira live, eventualmente quem chegou só depois não pegou. Então, essa é a primeira live, né, de uma sequência de 3 que a gente vai ter dessa introdução ao direito contemporâneo, partindo dessa teoria de pluralismo jurídico e direito democrático do professor Antônio Manuel Espanha. A gente discutiu hoje, né, como que se dá essa relação entre Estado, pluralismo e democracia e como que isso muda a teoria das fontes do direito, ou seja, nós podemos aceitar outras fontes que não fontes do Estado, desde que elas consigam passar por esse crivo democrático. Isso significa que vários dos direitos que nós temos hoje tentando se impor como vigentes talvez possam ser questionados, né? Então é esse o ponto aqui.
Então é um pouco nesse sentido que a gente vai continuar discutindo. Na semana que vem a gente vai tentar discutir um pouco os fundamentos teóricos. Então, eventualmente, para quem quer fazer uma leitura outra, para além dos textos do professor Espanha, que estão ali onde achar disponíveis nos posts anteriores de propaganda do evento, a gente tem também as obras do professor Hart, o conceito de direito, né? Do professor Habermas, Direito e Democracia, especialmente o segundo volume da obra, e também Sociologia do Direito, né? Especialmente o primeiro volume do Luhmann. Então a gente tem aí, são obras que vocês encontram pela internet, em bibliotecas, né? Para quem conseguiu ter acesso, e que os trechos vocês encontram eventualmente fáceis por aí, e a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso semana que vem. Ó, chegou uma última pergunta, né? Então, o pluralismo jurídico necessita do consenso. Como trabalhar isso quando leis em determinadas áreas se defrontam? É justamente essa questão. Então, em tese, né, pela teoria do professor Espanha, vai valer aquela que for fruto de um consenso mais refletido. Tá? Então, a ideia é justamente essa. Como que a gente... Ó, o professor Thiago Hansen, da UFPR, passou aí. Grande abraço, ele também está dando um curso muito legal de Teoria e História do Direito pelo Zoom. Não sei se ainda tem vaga lá, depois passem no Instagram dele, vejam se tem link para isso. Com certeza, né, com mais aprofundamento, porque ele está fazendo um curso mais longo do que esse nosso aqui. Então é isso. Grace, né? Imagino que seja Grace aqui, porque está muita letra juntinha aqui. Então é essa a questão do consenso. E isso pode valer mesmo, como eu falei, para determinadas normas estatais, normas feitas de afogadilho ou normas que eventualmente tenham baixa densidade do debate, podem vir a sofrer questões como essa. Tá? Para fechar, né? Então, o que eu ia falar sobre o papel dos juristas. Os juristas têm um papel importante nesse sentido, porque os juristas detêm, digamos, um pouco, né, da chave desse segredo. Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso discutindo o papel do jurista no debate público. Né? Consenso da perspectiva de quem? De Habermas. A gente vai discutir isso semana que vem, justamente para a gente tentar enquadrar teoricamente a questão. Né? O que eu ia falar dos juristas? Né? Ia falar justamente que os juristas, como detêm um conhecimento específico, eles possuem um pouco as chaves para resolver algumas dessas questões. A questão é como que nós controlamos os especialistas para fazer com que os juristas não criem direitos corporativos que resolvam somente os seus problemas. Não vamos esquecer do caso, né, bastante famoso do auxílio moradia, né, uma norma bastante discutível, né, do modo como ela era feita, não a existência de auxílio moradia. Auxílio moradia é necessário para várias funções, em alguns casos provavelmente mesmo da magistratura, mas militares e tal, várias profissões necessitam de auxílio moradia dada a natureza da atividade. Agora, o modo como é feito e o modo como é gerido corporativamente pode fazer com que eventualmente ali tenha um déficit democrático importante dessa questão. Resolver isso pela via dos princípios, como eu já falei mais de uma vez, também é complicado. Né? Ela também pode ser uma via bastante aberta a juízos morais, ou seja, a gente não pode julgar o auxílio moradia por uma suposta imoralidade dele. Ele provavelmente, no modo como estava sendo colocado, era imoral, mas ele também tinha defeitos com relação aos consensos, porque se é uma classe que recebe um salário muito alto, por que ela teria necessidade ainda do auxílio moradia? Quando a gente pega o caso do militar, isso fica mais claro. O militar, que geralmente recebe muito menos do que um juiz, geralmente tem auxílio moradia ou tem a moradia porque ele transita muito. Ele não vai comprar uma casa numa cidade, mas ele logo é movido para outra, e para outra, e para outra. Tá? Então é um pouco nesse sentido que se coloca a perspectiva também nessa comparação. Vale a pena a gente pensar. Né? E a pergunta é, os especialistas ajudam no debate público? Nós temos a ciência. É um fator positivo? É interessante que nós temos pesquisas científicas, inclusive feitas pelo mesmo autor, o Cassius Ten, é um autor bastante interessante, que vão para um lado e vão para o outro. Tá? Em alguns casos elas se demonstram bastante positivas, em outros casos elas se demonstram bastante negativas. Basta a gente pensar o imenso debate jurídico que a gente tem acerca de determinados temas. É inconstitucional, isso fere o ato jurídico perfeito e por aí vai. Ou seja, os juristas têm que tomar cuidado porque às vezes eles colocam determinadas cláusulas de barreira na discussão que impedem o debate. Tá? Até que ponto efetivamente determinada norma é inconstitucional? É inconstitucional com base no quê? Com a visão de princípio de fundo moral ou efetivamente com a base com uma regra jurídica consensual que já é pacificada na sociedade? Então, é nesse sentido que a gente precisa tentar encaixar as coisas, ou seja, não é muito diferente do que a perspectiva tradicional coloca, mas ela dá uma abertura para que a gente consiga receber novos direitos que possam trazer mais democracia, tá?
e também que possa refrear novos direitos que, eventualmente, impeçam ou refreiem a democracia. Então, é justamente esse tipo de questão que a gente tem que colocar. E justamente por isso que a gente não pode tornar determinados direitos absolutos, mesmo os direitos humanos. Porque os direitos humanos também têm uma conformação histórica. Os direitos humanos, como nós sabemos, a Declaração de 1948, ela é muito ocidental. Vocês devem saber, assim como a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica nas Américas, a gente tem a Declaração de Direitos da Comunidade Muçulmana, da comunidade africana, as tradições do direito oriental, chinês, japonês, etc. E nós temos vários direitos que são tradicionais e consensuais daquelas tradições que não estão inseridas na Declaração de Direitos Humanos. O respeito à sabedoria dos anciãos da cultura africana subsaariana e chinesa, o direito de hospitalidade da comunidade muçulmana, o direito da propriedade coletiva dos povos autóctones da África, da Oceania e de alguns lugares da África e por aí vai. Ou seja, são direitos humanos para determinadas regiões, mas não são considerados globalmente, que são, né, os direitos ocidentais. Então tem que tomar cuidado. Mesmo esses direitos, essas cláusulas de abertura que nos dão a possibilidade de pensar para mais, devem ser devidamente historicizadas e verificar se elas são consensuais. Ou seja, todos os direitos humanos da Declaração de 48 são consensuais para nós da América, para a África, para a Ásia, para a Oceania e por aí vai. Então é nesse sentido que a gente precisa aprofundar o debate para justamente construir consensos que sejam duradouros, sob pena de nós ficarmos importando determinados institutos do direito estrangeiro e pouco ou nada resolvermos as questões que são importantes para nós. Tá bom, pessoal? Acho que agora já ficou um tempinho sem pergunta, né? Apareceu aí, inclusive, ex-orientandos, né? Pessoal, o professor Moisés, da Unisociesc também, né? A gente vai ter uma conversa semana que vem, logo mais eu faço a propaganda, né? E era isso, pessoal. Então a gente se vê segunda-feira que vem, às 18 horas. Muito obrigado. Espero que a gente consiga também resolver o problema do Facebook. Tchau, tchau.